Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Eu que fico lisonjeado de poder estar participando, de poder estar colaborando com o trabalho, né? Mesmo que seja através da ferramenta virtual, mesmo que seja à distância, para mim é sempre um prazer, né? Poder abrir a palavra de Deus, poder estar discutindo, conversando com os irmãos a respeito de algo que é maravilhoso, né? Que é nós podemos sentar, podemos aprender e que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida, né? Aquele que fala aqui é apenas uma ferramenta, é apenas um instrumento para que a palavra do Senhor seja lançada e seja dita, né? Quero agradecer mais uma vez, né, aos irmãos de Turiaçu pela oportunidade, pela confiança, dado esta oportunidade para nós podermos conversar um pouquinho aqui da palavra de Deus, né? A gente está com saudade e quem sabe a gente já estamos programando para no segundo semestre aparecer aí no Rio de Janeiro, né? Fazer uma visita pessoalmente aos irmãos. Bom, eu vou usar, como nas outras mensagens, vou compartilhar aqui a minha tela para eu ver se eu vou conseguir. Cadê? Quem que é o anfitrião? Elisângela? Só para ativar o compartilhamento de tela, por favor. Ótimo. Bom. Isto, ótimo. Que aí, bom que vocês não cansam de ficar olhando o meu rosto, né? Vamos olhar aqui, ó. Focar na palavra. Ótimo, maravilha. Estão conseguindo enxergar bem? Tudo jóia? Estão me ouvindo direitinho, né? Essa frase que a gente mais repete no Zoom, né? Estão me ouvindo direitinho? Faz um joinha aí, pelo menos. Isso! Ótimo! Muito bem. Hoje nós vivemos num mundo onde a ganância, o egoísmo e o desprezo ao próximo vêm aumentando significativamente. E, infelizmente, às vezes isso acontece até dentro da própria igreja. Nós sabemos que isso é profético, né? O próprio Senhor Jesus disse, né, que ao aproximar o fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Mas isso não condiz com aquele que segue a Cristo, com aquele que é nova criatura, aquele que foi justificado e salvo pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre prática da justiça. O que de fato Deus quer, o que nós devemos fazer, o que nós devemos realmente, como seguidores de Cristo, como membros da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos fazer e o que é que o Senhor quer de nós como cristãos, né? Bom, nós vamos estudar um texto lá em Romanos. Romanos é a carta do apóstolo Paulo, da qual Lutero disse que era a carta esquecida, porque o tema de Romanos é a justiça de Deus. Nós temos nos dois primeiros capítulos a necessidade da justiça, aonde o apóstolo Paulo mostra o pecado tanto do judeu quanto do gentio, né? E ele conclui lá no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram. E aí no capítulo 3 a 6, nós temos a imputação da justiça. Nós temos a imputação da justiça de Deus. E no capítulos 7 a 10, nós temos a demonstração da justiça de Deus através da santidade. E, por fim, no capítulo 12 a 15, nós temos a prática da justiça de Deus.
Pois bem, resumindo, né, dando um panorama a respeito da carta do apóstolo Paulo em Romanos, né, uma carta que é extremamente teológica, uma das cartas mais formais do apóstolo Paulo, uma carta que ele escreveu com finalidade de preparar a igreja em Roma para uma provável visita sua, uma igreja que não foi discipulada por nenhum dos discípulos direto de nosso Senhor Jesus, né? Nós não sabemos como foi fundada a igreja de Roma, e assim o apóstolo Paulo escreve essa carta de uma maneira bem profunda, bem teológica e bem didática, os princípios da justiça de Deus. Pois bem, nessa noite nós vamos tratar então da prática da justiça, a justiça em prática. Vamos abrir as nossas Bíblias então, lá na carta do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Olha que delícia ler a palavra de Deus, né? Já dizia meu grande mestre, o seu Pedro, que a parte mais importante da pregação é a leitura, e ele gostava de textos grandes, né? E hoje nós vamos ler um capítulo inteiro. Se você não leu a Bíblia hoje, vai ter o privilégio de ler um capítulo inteiro agora. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim o Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros, em lugar de sedes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui, que o Senhor abençoe a leitura de sua santa e bendita palavra. Amém.
Vejam vocês que o apóstolo Paulo apresenta de uma forma bastante clara, né? Qual deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser a maneira que nós devemos viver aqui como cidadãos dos céus, como homens e mulheres que fomos justificados pelo sangue de Cristo? Bom, Moisés, lá no passado, quando ele recebeu a lei e quando ele transmitiu a lei ao povo de Israel, já muito perto de entrar em Canaã, Moisés fez uma pergunta lá no versículo de Deuteronômio, no capítulo 10 e 12. O que é que o Senhor pede de ti? Esses dias eu estava até dando uma fuçada nos meus arquivos, eu achei uma pregação minha salva em áudio, acho que até o Rodrigo que salvou de 9 anos atrás, e o tema foi esse, né? O que o Senhor pede de ti? E lá, Moisés fala 3 coisas, né? Que você deve temer a Deus, que você deve andar segundo os caminhos do Senhor, que você deve amar e o servi-lo de todo o teu coração e de toda a tua alma. Assim Moisés respondeu ao povo de Israel. Mas assim, como fazer isso de forma prática? O que é realmente fazer a vontade de Deus? O que é andar segundo aquilo que Deus determina de uma forma prática, de uma forma que nós possamos entender e, principalmente, que nós possamos viver isso de fato? Porque a Bíblia não é um livro teórico. A palavra de Deus, ela não foi escrita apenas para nós nos enchermos de conhecimento teológico e não vivermos. Isso não tem valor nenhum na presença de Deus, o mero conhecer, né? Tiago diz no capítulo 1 que aquele que apenas ouve é como alguém que se olha no espelho e que daqui a pouco já se esqueceu de como é a sua própria aparência. O mesmo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 2, diz que o mero ouvinte, aquele que conhece, que ouve a lei, também não vai ser justificado. Mas como fazer de prática? Aqui nesse capítulo 12, o apóstolo Paulo apresenta de uma forma muito clara e muito fácil de nós entendermos. Porém, eu concordo, muito difícil de ser vivido. Mas vejam só, ele divide esse texto de Romanos no capítulo 12, a prática da justiça, em 3 partes, né? Nós temos a prática dividida em 3 partes. Nós temos, primeiro, a prática da justiça com nós mesmos. Segundo, a prática da justiça com relação à igreja. E, terceiro, a prática da justiça com relação à sociedade. São 3 áreas da nossa vida, são 3 áreas de relacionamentos que nós precisamos trabalhar à luz da justiça de Deus. Pois bem, o primeiro ponto que nós vamos tocar é a prática em relação a nós mesmos. Bom, nós aprendemos que o Senhor Jesus deixou 2 grandes mandamentos, né? Primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, é amar ao próximo como a nós mesmos. Estão ouvindo direitinho? Eu estou vendo algumas pessoas aqui balançando a cabeça. Lisângela, tudo bem? Tudo bem, Gilmar. Estamos ouvindo, sim. Tá. É porque eu vi algumas mensagens aqui, acho que algumas pessoas estavam tentando entrar. E tudo bem. Então vamos lá, voltando. Não vamos perder o nosso fio da meada. Vamos lá. Então, o Senhor Jesus então deixou 2 mandamentos: amar ao Senhor teu Deus e amar ao próximo como nós mesmos, de uma forma prática.
Mas para amar ao próximo, eu preciso amar a quem? A eu mesmo. Amar a mim mesmo. Então, a primeira coisa que a justiça faz, a justiça de Deus, transforma a maneira como nós vamos relacionar com nós mesmos. E vejam vocês que o apóstolo Paulo, ele vai tratar primeiramente a relação que nós temos comigo mesmo. Olha que interessante. Primeira palavra que aparece aí, se você está usando a atualizada, a primeira palavra é o quê? Rogo, né? Rogo. Ele pede. Olha que interessante. Hoje de manhã nós estávamos estudando, né, a terceira promulgação da lei de Deus, que é a lei escrita. Aí em Turiaçu, os irmãos também estiveram na escola dominical e acompanhando a lição, né, viram que é a lei escrita. E a palavra que mais aparece na lei escrita, nos 10 mandamentos, é a palavra não, né? Deus, de uma forma imperativa, colocando a palavra não repetidamente com relação à sua vontade. E isso foi bom, porque o não, ele tem duas aplicações. O não, ele é claro, né? Ninguém tem dúvida do que é uma palavra não. E o não, ele mostra quem é a autoridade. Naquele momento, Israel precisava disso. Israel estava como uma criança, como nação. Então, precisava do não. O não é fácil de entender. Mas aqui, na graça, no Novo Testamento, nós dificilmente vamos ver a palavra não. E aqui o apóstolo Paulo, ele mostra, apesar da autoridade apostólica que ele tinha, apesar dele poder exigir, dele poder cobrar, como que ele fala, como que ele aborda um tema que pode ser sensível, pode ser tão difícil, que viver a justiça do Senhor na prática. Ele roga, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aqui nós vemos uma diferença de como a vontade do Senhor foi colocada na época da lei, praticamente impositiva, né? E aqui não. Aqui o apóstolo, ele pede. Ele pede. E ele pede o que aqui, em primeiro ponto? A prática da justiça de Deus com relação ao nosso próprio corpo. Se nós queremos ter um bom proceder diante do Senhor, diante da igreja, diante da sociedade, nós devemos começar por onde? Por nós mesmos. E é isso que ele fala nos 2 primeiros versículos. E isso tem que estar muito claro na nossa mente. Que nós não nos pertencemos mais. O nosso corpo é o tabernáculo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 3:16. E nós fomos comprados por um alto preço. 1 Coríntios 6:20. Deve começar aqui dentro a prática da justiça. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu não posso fazer da minha vida aquilo que eu quero. Eu não posso fazer do meu corpo aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, porque eu não mais pertenço a mim mesmo. Começa por aí. Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. O que é isso? Algumas pessoas confundem esse texto, fala que nós devemos nos sacrificar, que nós devemos nos autoflagelar, que nós devemos fazer igual algumas seitas aí fazem, né? De se baterem, porque eu tenho que me sacrificar. Não é isso. Não é isso. Nós já fomos comprados, nós já fomos pagos. É oferecer ao Senhor
o nosso culto, a nossa adoração de forma sacrificial e racional. É abrir mão da minha vida, da minha como carne, como natureza, abrir mão da minha própria natureza e viver segundo a natureza do Senhor. De uma forma sacrificial e racional. O que é racional? O que é racional? É apresentar nosso culto segundo a mente. Não é mero ser seguidores de uma religião. Não é apenas ser pessoas que seguem, que praticam as coisas porque alguém falou, porque alguém ensinou. Está errado isso. O nosso culto deve ser de maneira racional, inteligente, oferecer a Deus uma vida compatível com aquilo que nós falamos e aquilo que nós pregamos. Não vivermos uma vida incoerente ou hipócrita daqueles que pregam uma coisa e fazem outra. E não nos conformarmos com esse século. O que é isso? Não conformar. Eu não me conformo com as coisas que eu vejo aí. Será que é só isso? Né? Será que é só isso? Não conformar com este mundo, né? A gente pode trocar a palavra século com este mundo, é não assumir o quê? A forma. Mas hoje em dia isso é tão difícil, porque cada vez mais, e os irmãos podem concordar comigo ou discordar, mas eu tenho uma dificuldade hoje, porque cada vez mais a igreja está tomando a forma de mundo. Cada vez mais a igreja está parecida com o mundo. A prática da justiça deve inicialmente começar em nós, com uma transformação em meu coração, em meu corpo. Eu preciso entender que o meu corpo é o tabernáculo do Espírito Santo, que eu fui comprado por um caríssimo preço, que foi o sangue de nosso Senhor Jesus. Hoje ainda na Santa Ceia, eu ainda lembrava quão maravilhoso é a nossa vida de saber que nós tivemos alguém que morreu em nosso lugar para pagar o preço da dívida que era nossa. Deus fez a sua justiça no seu próprio Filho para nos resgatar, para nós vivermos da maneira como nós queremos? Não. Para vivermos segundo a vontade dele. O nosso corpo é o tabernáculo do Espírito Santo, fomos comprados por um alto preço, devemos apresentar ao Senhor de forma sacrificial e racional e não nos tomarmos a forma do mundo. Não sermos igual ao mundo. Bom, esse é o primeiro aspecto da prática em relação a nós mesmos. O segundo aspecto, que ele continua a partir do versículo 3 até o versículo 8 de Romanos 12, é a prática com relação à igreja. Meus irmãos, a gente tem que aprender uma coisa, que a igreja ela é o quê? Alvo do amor de Deus. Eu fico pensando como a igreja tem sofrido nesses últimos dias. Como a igreja tem sofrido, meus irmãos. A gente vive numa era, eu vi a frase de um irmão bastante querido, Rafael Simões, lá de Ribeirão Preto, ele fala assim, nós precisamos reconstruir a igreja. A igreja vai precisar ser reconstruída pós-Covid. Foi por ela que Cristo morreu. Então nós precisamos entender que se nós queremos ser cristãos e praticarmos a nossa justiça,
Nós devemos praticá-la também com relação à igreja. Devemos ter a mentalidade daquilo que o apóstolo Paulo fala de muita clareza, né? Que a igreja ela é um único corpo. Não há nenhum membro, nenhum órgão, nenhuma célula que seja mais importante do que a outra. Nós devemos agir com humildade, um para com o outro. A arrogância e o orgulho não têm espaço dentro da igreja. Não tem espaço na prática da justiça de Deus. E isso ele fala de uma forma bastante clara lá no versículo 3. Não devemos pensar em nós mesmos além do que convém, antes pense com moderação. E dentro da igreja nós somos dependentes um do outro. Há uma dependência mútua. O quanto nós estamos sofrendo? Estamos sofrendo ou não estamos? Porque faz falta. Eu gostaria muito de uma reunião dessa, estar na presença de vocês, olha, da gente aberto, olhando, podendo interagir, podendo conversar. Louvado seja o Senhor pelo Zoom, pela internet, pela ferramenta virtual. Mas eu dependo de vocês. Eu preciso de vocês, eu sinto falta de vocês. De fisicamente, de poder olhar no olho, de poder pegar na mão, de poder conversar. Porque assim o Senhor nos fez. Deus, quando fez o homem, no primeiro dia ele disse o quê? Que era bom que o homem não ficasse o quê? Só. Porque o Senhor nos fez sociáveis. E Deus tem prazer da presença do homem. E nós somos dependentes um do outro. Como num corpo. Um órgão depende do outro. Não se faz um corpo apenas com cérebro, apenas com coração, apenas com perna ou apenas com braço. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala mais a respeito disso. E um corpo, ele não se agride. Um corpo, ele se ajuda. Um corpo, ele coopera um para com o outro. Nós que devemos praticar a justiça segundo a vontade de Deus, nós precisamos entender isso. Nós não podemos agir de forma isolada uns dos outros, porque a partir do momento que nós estamos unidos no sangue de Cristo, nós fazemos parte desse corpo maravilhoso que é a igreja. Por isso, é necessário atitude de humildade e de cooperação. Oh, meus irmãos, como a igreja seria outra se nós conseguíssemos compreender a profundeza dessas palavras, compreender qual é o propósito de Deus na nossa vida como igreja. Como a igreja vem sofrendo, né? E um outro ponto é o zelo na aplicação dos dons, né? Existem diferentes dons. Tem uma palavra aqui que eu acho, não vou discutir sobre dons, que o tempo também não deixa, né? Mas assim, tem uma palavra que eu acho muito interessante, que é a palavra lá no versículo 7, que está escrito assim, ó, lá no versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se em fazê-lo, né? O que é esmerar? Esmerar, né? Em fazê-lo. O que é fazer com perfeição? Fazer com dedicação, né? Igual o joalheiro, igual o ourives, né? Que trabalha a joia, que lapida a joia.
Assim deve ser nós com relação aos nossos dons. Agir com zelo. Se Deus lhe deu um dom, esse dom não é para você se aparecer na igreja, não é para você se achar que é mais importante que o outro, né? Mas sim, para que você possa trabalhar o seu dom e edificar a igreja. Quando nós negligenciamos o nosso dom, quando nós negligenciamos o nosso ministério na igreja, nós não estamos sendo bons praticantes da justiça de Deus. Porque se ele deu a você um dom, você precisa trabalhar esse dom, lapidar esse dom e aplicar esse dom com maior zelo, com maior dedicação para com a igreja. E não apenas fazer de qualquer jeito. Eu lembro das palavras de Jeremias, né? Lá no capítulo 48 e 10. Olha só. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Como tem sido o seu convívio com relação à sua igreja? Fala da sua igreja local. Como tem sido o seu relacionamento com os irmãos da sua igreja local? Como você tem tratado o dom que é tão precioso que Deus lhe deu? Ou você acorda de manhã e vai para a igreja e... Gente, eu ouvi pessoas, isso me entristece, falando que a igreja podia ficar reunido de forma virtual indefinidamente. Porque é prático. A gente não precisa sair de casa. Aonde que o pragmatismo entra na justiça de Deus? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Pois bem, o terceiro e último aspecto da prática da justiça de Deus é com relação à sociedade. É com relação à sociedade. Com aqueles que estão ao nosso redor. Com aqueles que são o nosso próximo. Aqueles que estão no mundo. Eu lembro da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus, lá em João 17, né? No qual ele pediu a Deus não que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Então, a igreja, ela é o quê? Representante de Deus aqui na terra. Nós somos como o tabernáculo foi na época de Moisés. Como o templo foi durante o período dos reis. Aquelas construções simbolizavam a presença de Deus no meio do povo. Hoje, o que simboliza a presença de Deus no meio do povo? É a igreja, é o seu povo. Então, as pessoas precisam olhar em nós e ver alguém transformado pela justiça de Deus. E qual que é a maneira mais prática que nós temos de demonstrar que somos novas criaturas, que somos homens e mulheres salvos, remidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? É através do nosso testemunho, é através do nosso agir, é através da nossa conduta aqui neste mundo. É através do nosso comportamento direto de frente à sociedade. Se tem algo que me incomoda, é quando alguém fala assim, nossa, você é crente? Nem parece. Você já ouviu isso? Claro, dos outros, né? Não dos irmãos aqui. Imagina se aqui algum irmão já ouviu isso. Irmãos tão dedicados à palavra de Deus.
Mas, às vezes, nós vemos cristãos que agem pior do que os incrédulos. E isso é praticar a justiça à luz da palavra de Deus? A prática da justiça, ela tem uma marca que é selo na vida de um cristão, que é o amor. O amor em ação. É o primeiro sentimento que nós devemos ter com os de fora. É o primeiro sentimento que nós devemos ter daquele que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo. Aquele que, lamentavelmente, está caminhando a passos largos para um inferno. E nós, como detentores da palavra de Deus, como representantes de Deus aqui na terra, o primeiro sentimento que nós temos que ter pelos perdidos é o amor. Afinal de contas, quando nós lemos João 3:16, um versículo que todos nós sabemos de cor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho para morrer em favor do mundo, da humanidade, do homem perdido, do qual um dia nós também fomos perdidos. E pela graça e pela misericórdia de Deus, pelo amor de alguém que um dia lhe anunciou o evangelho, que você hoje é um salvo. Como é gostoso lembrar daqueles que nos anunciaram o evangelho pela primeira vez, não é? Nós devemos amar ao mundo, amar a humanidade, amar as pessoas, demonstrar esse amor em ação. Nós falamos do amor com os irmãos na fé, como prática de justiça. Agora nós devemos falar do amor para com a humanidade, como continuação dessa prática na justiça. Deus amou ao mundo e nós também devemos amá-lo. Nós vemos no texto práticas claras da demonstração de amor para com o mundo. A partir do versículo 9 até o versículo 21, nós não temos dúvida do que é hospitalidade, do que é honra ao próximo, do que é abençoar, do que é alegrar junto, do que é chorar junto, do que é não vingar. O nosso comportamento deve ser diferente. Nós vivemos numa era de impiedade, de revolta, de ódio mútuo, a ponto de a gente não consegue ter uma conversa sadia com as pessoas. Eu lembro muito bem, em 2013, na época da Copa das Confederações, né? Que era o Fora Dilma. Fora Dilma foi 2013? Estou ruim de história, não estou lembrado mais. Mas eu lembro que as pessoas começaram a sair para a rua, indignadas, com bandeiras, e começaram a fechar ruas, começaram a depredar carro, começaram a depredar lojas. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro em 2013, em junho de 2013, na véspera da Copa das Confederações, que uma concessionária da Hyundai lá na Barra foi quebrada, que a linha amarela foi fechada, ônibus foram incendiados, e com um sentimento de revolta, e as pessoas fazendo isso achando que isso é correto. E alguém me perguntou na igreja, será que nós, como cristãos, devemos nos indignar, devemos ir para a rua, devemos protestar? Eu falo, é isso que a palavra de Deus ensina para um cristão? É através do ódio? É através da revolta? É através do depredamento de patrimônio público que nós vamos mudar o mundo? Meus irmãos, o cristão, ele age diferente. Quando nós estamos indignados, nós oramos. Quando nós estamos revoltados com a nossa liderança, nós oramos por eles.
É assim que o apóstolo Paulo ensina. Nós devemos estar sujeitos à autoridade. Nós devemos orar pelos reis, por todos investidos em autoridade, porque para que possamos ter uma vida boa. Nós devemos transformar o mundo através de duas coisas. Primeiro, através da oração. Segundo, e através do nosso testemunho, pregando o evangelho, amando, sendo hospitaleiro, honrando, abençoando, se alegrando, chorando. Não é com revolta, não é com indignação, não é com ódio. E assim o apóstolo Paulo termina esse versículo, termina esse capítulo, lá no versículo 21. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essas são as nossas ferramentas de praticarmos a justiça de Deus. Um dia nós fomos do mundo. Um dia nós estávamos perdidos, condenados à morte. Mas Deus nos amou e nos resgatou do nosso próprio pecado. A condenação que pesava sobre os meus ombros era algo que eu não podia pagar. Mas Cristo justificou o meu pecado através do sangue de nosso Senhor. Deus pagou um alto preço para que você pudesse estar aqui hoje, ouvindo essa palavra. Então, a prática da justiça é algo que procede de todo aquele que é novo, de todo aquele que é nova criatura. Praticarmos a justiça com relação, primeiramente, a nós mesmos. Eu não pertenço a mim. Eu fui comprado, o meu corpo é o tabernáculo do Espírito Santo. Eu não posso mais assumir a forma do mundo. Segundo, a prática com relação à igreja. Devemos entender que somos um só corpo. Devemos agir em amor, em cooperação mútua, entendendo que precisamos um dos outros. E terceiro, por último ponto, a prática da justiça com relação à sociedade. Deus amou ao mundo e nós devemos também amá-lo. Só para concluir, duas marcas, que é o cartão de visita do cristão. Se você deseja levar essa palavra a outra pessoa, se você deseja testemunhar do amor de Cristo, se você deseja evangelizar o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho, você precisa ter duas marcas na sua vida que deve ser o seu cartão de visita, que é o amor e a humildade. O amor e a humildade são marcas naqueles que foram transformados pela justiça de Deus. Na igreja, na sociedade, não há espaço para cristão arrogante. Você foi salvo exclusivamente pela misericórdia de Deus. Algo que você não merecia. Porque nós merecíamos a morte, a condenação eterna. E se eu fui salvo por algo que eu não mereço, não há espaço na minha vida para a arrogância, para o orgulho. Então, é o que eu deixo aí para os irmãos. Havia muitas coisas ainda para discutirmos, alguns outros textos, mas precisamos viver de forma prática. Precisamos andar em conformidade com aquilo que o Senhor quer, com aquilo que é a vontade dele neste mundo, porque só assim nós conseguiremos
levar este evangelho a todo aquele que ainda não conhece, através de amor e através de humildade. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa, então, dar-nos força, dar-nos capacidade para cada vez mais cumprir o seu querer e andar em conformidade com aquilo que a tua palavra mostra. Amém? Amém. Obrigado, irmão Gilmar. O irmão tem sido, mais uma vez, Deus está dando oportunidade de podermos conhecer mais da sua vontade. Eu estava pensando hoje pela manhã como Deus se preocupa desde o início da humanidade em se revelar quem Ele é e revelar a sua vontade para cada um de nós, como venhamos aqui a viver. Então, Ele deseja que nós o conheçamos, né, quem Ele é, e também que nós conheçamos a sua vontade e a forma de viver. E assim Ele tem anunciado pela natureza, pela consciência, pela sua palavra escrita, por mais essa mensagem agora à noite, e de muitas outras maneiras, Ele se propõe a dar a oportunidade a cada um de nós de conhecê-lo e conhecer a sua vontade, para que, de forma prática, né, que isso é o mais importante, né, além de conhecermos, podermos viver de forma prática aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Eu queria cantar aquele corinho 750, e ele fala assim: tudo quanto é verdadeiro, quanto amável, e tudo honesto, puro e justo, né? E justo. Então, Deus deseja uma vida justa por cada um de nós, vivendo em relação a agradar a sua vontade, em relação à nossa conduta como igreja, a nossa conduta como sociedade, e que sejamos, pensamos literalmente que Deus deseja para cada um de nós a cada dia, né? Naquilo que nós devemos viver e proceder. Coríntios 750 diz assim: tudo quanto é verdadeiro, quanto amável é, tudo honesto, puro e justo, tudo que é de fé, estas coisas virtuosas sempre ponderai, e seguindo a santidade, todas cultivai. Mas eu gostaria de estar convidando nosso irmão Daniel, que pudesse estar agora orando ao Senhor, agradecendo por essa reunião, pela mensagem que foi transmitida para cada um de nós, da parte de Deus. Então, convidar o nosso irmão Daniel, que vai estar orando ao Senhor nessa hora. Oremos então, irmãos. Elevemos os nossos pensamentos aos céus neste momento. Louvamos, Senhor, bendizemos e exaltamos o Teu santo nome, pelas Tuas misericórdias, Senhor, para com cada um de nós, pelo alto privilégio que temos, sermos chamados Teus filhos, por adoção em Jesus Cristo. Antes estávamos longe, como ovelhas sem pastor, mas hoje, pela graça e pela misericórdia do Senhor, podemos ser chamados teus filhos. E por essa razão, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta hora solene que temos passado na tua presença, em comunhão com o Senhor e também com os nossos amados irmãos. Agradecemos por este alto privilégio. E queremos, Senhor, mais louvar o teu nome pela palavra tão clara que temos acabado de ouvir do teu servo, irmão Gilmar, e também faz a nossa alma, palavra que nos conduz a cada dia vivermos mais na presença do Senhor, testemunhando da tua palavra e vivendo, Senhor, uma vida prática que a tua palavra nos condiz que vivamos. Pedimos, Senhor, as tuas bênçãos, as tuas misericórdias para com cada um de nós
pelo teu povo de um modo geral, pela tua igreja, Senhor, onde ela vive dias difíceis, mas que, ó Deus, cremos na soberania que o Senhor exerce na vida da tua igreja e na vida de cada um de nós. Rogamos que o Senhor nos abençoe no restante desta semana, tudo que vamos fazer, tudo que pretendemos realizar, possamos realizar e fazer de acordo com a tua santa vontade. Obrigado pela presença dos irmãos, dos mais perto, dos mais longe, mas o teu povo reunido nesta noite te agradece e te louva pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu servo, irmão Raposo, que pôde dirigir essa reunião, e a cada um de nós que temos cooperado. Obrigado pela família do Rodrigo, da Fran e do Neném também, da Helena. Abençoe essa família grandemente. Rogamos, pois, a tua bênção, Senhor. Fica conosco durante o passar desta noite. Nos dê um sono reparador. E, se o dia de amanhã nos pertencer, possamos nos levantar dos nossos leitos e glorificar o teu nome, porque só o Senhor é digno de receber honras, glórias e louvores. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Assim nós oramos por amor de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Daniel.